Está começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, companheirinhos e companheirinhas, ao programa Independência do dia 18 de maio de 2025 DC. Maravilha, maravilha, você já está no programa Independência e nós já estamos no ar. Hoje o programa Independência, aqueles que frequentem uma reunião anônima dos narcóticos vão já se identificar com o nome, é o mesmo nome do IP. Aliás, eu vou usar esse IP, mas eu também vou falar da minha experiência com isso aí, que é manter-se limpo na rua. Maravilha, maravilha, vamos ouvir Impreciso, música de Rodrigo Dias, letra minha, e já já a gente volta com o programa Independência de hoje. Impreciso, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso estar vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. É preciso estar vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. É preciso ter ido além. É preciso não ter desdém. Não ser impreciso pra falar de amém. Não ser impreciso pra falar de amém. É preciso ter ido além. Não julgue minhas decisões se não conhece minhas razões. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso ter sofrido pra falar de dor. É preciso ter amado pra falar de amor. É preciso ter usado pra falar do usuário. É preciso ter um peixe pra falar do aquário. É preciso estar vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. É preciso ter vazio pra falar do cheio. É preciso estar na ponta pra falar do meio. É preciso ter mamado pra falar do seio. Vem comigo. É preciso ter ido além. É preciso não ter desdém. Não ser impreciso pra falar de amém. Não ser impreciso pra falar de amém. É preciso ter ido além. Não julgue minhas decisões se não conhece minhas razões. Legal, legal, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Impreciso, Rodrigo Dias, Marco Melo e participação especial da minha querida Grazi, ambos de Sete Lagoas. Siga o Rodrigo Dias lá no Instagram dele, Rodrigo Dias Sete Lagoas, tudo por extenso, tudo junto, e você vai encontrar o Rodrigo Dias lá. E também siga a página dele, da banda dele, Capital Brasil, sensacional. Eles fazem cover, principalmente do Capital Inicial, eles fazem show lá pela região, cara, sensacional de verdade. Negão, muito obrigado, hein, Rodrigo, tamo junto, tamo junto.
Fiotes, vamos lá. Programa Independência de hoje vai falar daquele folheto. Não vai falar daquele folheto, mas vai falar do conceito que também está naquele folheto, porque eu vou tentar extrapolar aí o IP do NA, mas a base do programa Independência de hoje é realmente o IP manter-se limpo na rua. Beleza? Ó, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma versão de português de Portugal. Então não se assustem às vezes com um pouco de palavras um pouco diferentes que vocês estão acostumados. Só que o brasileiro é difícil de achar e eu tô sem o impresso aqui. Preciso até ir lá no escritório de Narcóticos Anônimos e comprar todos os IPs, que é importante. Aliás, é uma sugestão minha. Pô, ajuda a Irmandade dos Companheirinhos lá, mano. Uma das coisas que mantém as Irmandades Anônimas é a literatura. Então, qualquer pessoa, adicta ou não, alcoólica ou não, codependente ou não, se quiser fazer um ato caridoso com as Irmandades Anônimas que estão salvando milhões de vidas no planeta, pô, é só comprar uma literatura que vocês já estão ajudando as Irmandades. É só entrar no site das Irmandades. A maioria delas tem loja virtual. As que não tem, você manda um zap, eles mandam pelo correio, etc e tal, meu. Já é uma ajuda, né, companheiros? Bora! É melhor do que ficar baixando o bagulho aí, PDF e o caramba, porque aí a gente não tá ajudando ninguém. E são literaturas oficiais, né? Resguardado aí o direito autoral. Maravilha, maravilha. Bom, vamos lá, manter-se limpo na rua. Marcão, não sei esse negócio de manter limpo na rua, velho. Eu saio da clínica e bato a nave, companheiro. É, onde que tá isso? Saiba que você não está sozinho, companheiro. Essa história que você acabou de contar aí é a história de muitos de nós, adictos e alcoólicos em recuperação, que saímos de clínicas e já batemos a nave, voltamos ao uso, né? Eu nem vou chamar de recaída, porque se você acabou de sair de uma clínica, geralmente um tratamento aí vai de 3, 4, 5, 6 meses. Os mais exagerados, que nem o Marcão, que ficou 1 ano internado, meu, 1 ano, sabe? Mas 1 ano já é exagero, mas vamos falar do normal, né, meu? 3 meses é o básico. Por quê? Porque menos que isso, só quando você é afastado pelo INSS, né, companheirinho? Porque daí eles só pagam, acho que 1 mês ou 15 dias. Ou quando é pelo plano de saúde também, se você ainda não queimou seu filme no plano de saúde, porque muitos de nós queimam o filme, né? São internados e não dá certo e volta a usar. E depois tenta de novo com que o plano pague. E chega uma hora que o plano fala: ô maluco, você não vai ficar limpo na rua não, velho? Eu não vou ficar pagando aí internação pra você bater a nave de novo, né? E acontece muito isso. Então, primeira coisa, vamos parar com isso, velho. Esse programa Independência é pra dar um alerta aí aos companheiros que estão internados ou acabaram de sair de uma internação e precisam manter-se limpo na rua, velho. Porque, velho, vamos falar a verdade, a recuperação começa de verdade a hora que você estiver na rua. Porque, meu, dentro da clínica, guardada aí, algumas clínicas não são assim, mas a maioria delas é honesta e não vende droga pra interno, né? Então, não tem como você ter usado, você estava internado. É fácil ficar limpo dentro de uma clínica. E ainda, geralmente, você está medicado, né? Bem alicerçado, com uma rede de proteção e muros de proteção, né? Telas de proteção para você não ir usar. Então, é relativamente fácil ficar limpo dentro de uma clínica. Agora, saiu, começa realmente a recuperação. E por isso é tão importante o tema do programa Independência de hoje, que a gente vai dar aí os trejeitinhos, né, mano? Vamos tentar dar nó em pingo d'água aqui pro cara não usar, né, velho? Não importa. Outro dia eu tava dando matemática dentro de uma clínica aí, de um camarada, né? E essa temática, um companheirinho levantou a mão lá e tal, conversamos. E aí depois ele falou, né, no particular. Eu falei: quantas internações você tem, companheiro? 12 internação. Eu falei: ô companheiro, que teimosia é essa, velho? Você vai e já bate a nave. Ele falou: Marcão, não tá dando certo, não sei o que tá acontecendo e tal. Então, esse programa serve pra esse companheirinho, sabe? Porque não importa se você tem 1,
2 ou 20 internações, velho. Aliás, até importa. Se você tem uma, vamos seguir a risca as sugestões do programa Independência de hoje para você não ter a segunda, a terceira e a 20ª. Agora, se você já tem um monte de internações, não desista, companheiro. Eu acredito na sua recuperação. Eu acredito que é possível ficar limpo na rua, brother. É possível porque até um Zé Ruela, Noia, Gordelo, que nem eu, conseguiu, porra, viu? Vai rolar também pra você. Só que, como eu falei, vai ouvir o programa Obediência. Tem que ser obediente ao programa. E não adianta. Só internação não é cura. Não existe. Aliás, né, mano? Sua doença é incurável. Deixa eu te explicar. Primeira coisa que você tem que saber, bro. Você tem uma doença incurável. Então, o tratamento dentro de uma clínica de recuperação, ou então um centro de tratamento, ou então um ambulatório de tratamento, ou você está vindo de um tratamento de CAPS, ou você realmente está internado numa instituição, tanto psiquiátrica como um centro de tratamento para dependência química, não importa qual é o método, velho. A doença não tem cura. Primeiro ponto, que é a coisa mais importante. O seu tratamento precisa continuar na rua. Não dá pra dar um tempo, sabe? Pô, 6 meses na clínica. Manhê, eu quero umas férias porque eu tô cansado. Aquela internação foi o diabo lá. Ai, bonitão. A Dick Tyson, pelo amor, hein? Nada de férias de recuperação. Aliás, você acha que não foi, mas se você ficou internado 3, 4, 5, 6 meses, as suas férias já foram ganhas. Ô, Marcão, mas lá foi difícil. Difícil, pra uns é difícil. Depende da sua teimosia. O fácil ou difícil depende da sua aceitação. Porque as pessoas que têm aceitação, que percebem que se entraram lá em um tratamento dentro de uma clínica, se foram internados, se perdeu, boy. Aí já é fundo de poço, fiote. Se você não encarou a sua internação como um fundo de poço, mesmo aqueles que falam, porque eu já ouvi isso aí, inclusive nessa última visita que eu fiz aí aos companheirinhos internados, um deles falou: pô, Marcão, no intervalo, né, foi lá conversar comigo no particular. Pô, Marcão, na verdade, velho, meu problema é depressão profunda, sabe? Tentei até suicídio e tal. Eu me internei voluntariamente aqui, sozinho, eu mesmo, porque em relação a tóxico e álcool, eu só tomo uma cerveja de boa, sabe? Não tenho problema com isso aí. Fiote, não tem problema? Você tá internado, nego. Mesmo, não importa o motivo. Aliás, justificação, racionalização, vai ouvir lá 12 passos para 11 sintomas. Vê se você não tá nos 11 resultados da adicção. Nos 11 sintomas lá da página 23 ou 22, depende da sua edição do livro azul. Nego, não importa se você acha que não tem problema com droga. Se você foi parar numa clínica de dependência química, sabe? Até porque às vezes não tem alternativa, né? Muita gente, por exemplo, tem problema com o jogo e vai parar numa clínica de recuperação de dependente químico, porque ainda não temos esse grau de especialização, né? De clínicas específicas para problemas específicos. Não, esse aqui é depressão profunda. Não, esse aqui é jogo. Não, esse aqui é... Até tem algumas que tentam abarcar vários tipos de adicções, né? Mas, fiote, não dá. Se você tá internado, velho, perdeu e tá na hora de rever. E olha, o que pode te lascar na vida é justamente esse seu discurso de que: Marcão, eu tô de boa com tóxico, eu não uso o bagulho, eu sou de boa, eu fumo um beck, tomo uma cervejinha, mas não foi esse o motivo. Fiote, se não foi esse o motivo, primeiro, nem sei o que você tá fazendo aí. Segundo, se você sair da clínica e for usar, e for beber de boa, pode ser que você seja que nem nós, e a doença vai progredir, e você vai voltar no CT de novo, fiote. A verdade é essa. Vai voltar pra clínica se sair daí com essa ideia besta de que tomar uma cervejinha de boa vale a pena.
ou fumar um beck, sabe? Aliás, vamos falar, fumar um beck e depressão, eles conversam, hein? Existe essa correlação. Veja aí se um dos motivos da sua depressão não é o uso de droga de boa, de cerveja de boa. Cara, quem tem quadro psiquiátrico, seja lá qual for, da adicção, a TDAH, bipolaridade, a transtorno borderline, não importa, velho. Você tem algum problema psiquiátrico, você tem que tomar remédio psiquiátrico, você também tem problema de adicção, fiote. Não importa pra onde a sua adicção, até se for comida, brother. Se você estiver acima do peso 10, 15, 20 quilos, você já é adicto, mano. Só que a sua adicção foi pro rango. Fiote. Então, olha, o buraco é muito mais embaixo e a doença é muito mais ampla do que a gente pode imaginar, tá? Mas aqui, principalmente, falamos de adicção e alcoolismo. Então, o programa de hoje principalmente é voltado para pessoas que tiveram problema com álcool, droga, jogo pode ser também. E até transtorno alimentar, né? Apesar de não ser exatamente essa praia deste folheto. Mas a gente vai falar um pouco sobre ele. Manter-se limpo na rua. Muitos de nós tiveram o primeiro contato com a mensagem de recuperação de narcóticos anônimos quando estavam no hospital ou em algum tipo de instituição. A transição desses lugares para o mundo exterior não é fácil em quaisquer circunstâncias, especialmente quando somos desafiados pelas mudanças que a recuperação traz. O início da recuperação foi difícil para muitos de nós. Pode ser bastante assustador encarar a perspectiva de uma vida sem drogas, mas aqueles de nós que superaram os primeiros dias encontraram uma vida digna de se viver. Este folheto é oferecido como uma mensagem de esperança para quem está num hospital ou outra instituição. Você também pode se recuperar e viver livremente. Muitos de nós estiveram onde você está hoje. Tentamos outros meios e muitos de nós recaíram. Alguns para nunca mais terem outra oportunidade de recuperação. Escrevemos este folheto para partilhar com você o que nós descobrimos que funciona. Então a mensagem aqui deste folheto é direcionada para quem não tem a possibilidade de encontrar a Irmandade ou as Irmandades porque está internado, está hospitalizado ou está preso. Basicamente é isso. A pessoa que não consegue estar lá. E é por isso que existem braços de Irmandades Anônimas que entram nessas instituições para levar essa mensagem, né? Dos 12 passos, da recuperação, etc e tal. Vamos dar continuidade. Se você tem a possibilidade de frequentar reuniões enquanto estiver numa instituição, você já pode começar a desenvolver bons hábitos a partir de agora. Chegue cedo e fique até mais tarde nas reuniões. Comece a estabelecer o contato com adictos em recuperação o mais rápido possível. Se houver membros de outros grupos de NA assistindo às suas reuniões, peça seus números de telefone e use-os. Usar estes números, a princípio, pode parecer estranho ou até mesmo tolo. Mas, como o isolamento é o núcleo da doença da adicção, este primeiro telefonema é um grande passo à frente. Não é necessário esperar que se desenvolva um problema maior para ligar para alguém de NA. A maioria dos companheiros está mais do que disposta a ajudar de todas as maneiras possíveis. É também uma boa oportunidade para combinar um encontro com um membro de NA assim que você sair. Se você já conhecer algumas das pessoas que encontrará nas reuniões, quando sair, isso ajudará você a se sentir parte da Irmandade de NA. Não podemos nos dar ao luxo de estarmos ou nos sentirmos alienados. Fiote, vamos dar uma parada aqui também. Você vê que aqui esse folheto foi escrito numa época ainda não tinha internet e esses meios de comunicações poderosos que temos hoje. Então se falava muito em telefonar, né? Hoje vamos adaptar, né, cara? O programa é moldável. Eu acho assim que o programa ele tem que evoluir. E ele evoluiu e já estava evoluindo. Então vamos lá. Cara, hoje você anota o número do telefone, obviamente, mas você manda um zap. Você pega uma reunião online. Se você tiver a possibilidade de usar o celular dentro da instituição, já começa a participar de reuniões online, fazer uma lista de contatos, uma rede de proteção, para quando você sair, você já conhecer aonde é o grupo de escolha que você vai ter,
lá na sua cidade, lá no seu bairro, lá na sua região, para você já ficar familiarizado com a recuperação na rua. É disso que se trata, galera. Você precisa já estabelecer uma metodologia de recuperação regular e precisa ter reuniões regulares. É por isso que esse folheto fica voltando nesse assunto aí de o isolamento é o núcleo da doença, cuidado com o isolamento. Eu coloquei um programa Independência há poucos tempos atrás aí, a solidão, né, cara? A solidão é a mesma coisa que isolamento, cara. Você sozinho é formação de quadrilha, parceirinho. Eu sozinho sou uma quadrilha de bandidos, sou eu, cara. Então, a minha cabeça fica girando. Vai ouvir o programa Turbina na Cabeça, lente de aumento no peito, velho. Essa é a doença. Ela quer que você fique sozinha porque ela fica botando caraminhola no seu cerebelo aí, fiote. Ele vai ficar falando, a doença fica falando uma par. É que nem tem um macaquinho grudado nas suas costas, velho. Toda hora, isso aí é o tal chamado barulho. Cara, não quer ficar no barulho, velho? Esteja com outros adictos e alcoólicos em recuperação. Esteja em uma reunião. Pouca reunião, pouca chance. Muita reunião, muita chance. Nenhuma reunião, nenhuma chance. Velho, é sobre isso. Vou dar uma parada aqui, vamos ouvir um som, já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora em Narcóticos Anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de DNA. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de DNA, é só amor. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. O nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores, amor que tudo muda, virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e de cicatriz, amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz, é consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta, amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta, amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito, é pintura na cara do louco, amor decente de respeito. Nosso amor não é pouco, é amor só por hoje, amor guerreiro, é briga boa pra bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro, é experiência de vida, é amor.
O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido, é amor de DNA, amor de vida. Nosso amor é amor puro, é luz que ilumina o escuro. É luz que ilumina o escuro. Você não está conseguindo atingir suas metas? Às vezes, a rotina e o tédio te atrapalham? Em alguns momentos você sente que queria sumir? Sua recuperação parece que não está trazendo a satisfação e a alegria que deveria trazer? Talvez seja a hora de ter um acompanhamento terapêutico profissional para ajudar a colocar a vida nos eixos. Meu nome é Marco Melo e trabalho com terapias holísticas em dependência química ou para pessoas que têm questões psicológicas e existenciais a ressignificar em suas vidas. Neste trabalho posso usar tanto as técnicas terapêuticas clássicas, como a TCC e a TREC, quanto ferramentas auxiliares, como a astroterapia, numerologia, taroterapia e oráculo-terapia. Terapia não é coisa de louco, não. Muito pelo contrário, é um caminho para a sanidade, a saúde mental e o realinhamento espiritual. Cada caso é abordado de maneira pessoal e individualizada, pois, enquanto seres humanos, somos parecidos, mas somos únicos. Caso queira conhecer melhor meu trabalho, podemos marcar uma sessão terapêutica sem custo. Meu WhatsApp é 11 9 9675 2115 ou me procure no Insta, @marcoacemelo69. Maravilha, maravilha, voltamos com o programa Independência. Você ouviu Nosso Amor é DNA, essa gracinha dessa menina, essa gracinha de poesia. Cara, essa música eu gostaria de ter feito uma música com essa sensibilidade. Eu acho maravilhosa essa interpretação aí do programa através de uma poesia e de uma música dessa. Muito legal, de verdade. Gostaria de saber quem são os autores dessa música, mas é uma música anônima, de pessoas anônimas, então vamos deixar desse jeito, que o anonimato é o alicerce de todas as nossas tradições. Beleza, beleza. Cara, vamos voltar ao folheto Manter-se Limpo na Rua. Manter-se limpo na rua significa agir. Quando você sair, vá a uma reunião logo no primeiro dia. Cara, não falei isso no bloco passado, velho? Não vai achar que você tem que tirar férias, né? Porque você saiu de internação. Logo no primeiro dia, saiu, velho. Direto pra sala, fiote. Direto pro grupo. Não, não come bola. A sua doença, ela tá lá. Eu não sei quantos meses você ficou internado, mas ela tá esse tempo inteiro lá no seu subconsciente. Vamos dar um tempo. Vamos ficar sossegado. Quando eu sair na rua, vou ver meus amigos. Ah, sim, a galera. Ah, aquela minha namoradinha. Fiote, nada de namoradinha, nada de nada, velho. É sala ou vala. Você escolhe. Você quer ir pra sala ou quer ir pra vala, fiote? Saiu da internação, primeiro dia, sala. Cara, não vamos teimar, né? Você vai ouvir o programa Obediência, nego? Vamos continuar aqui. É importante criar o hábito da frequência regular. A confusão e a excitação de se estar acabando de sair faz com que alguns de nós pensassem em tirar umas férias de suas responsabilidades antes de se estabelecerem nas atividades cotidianas. Aí, ó, eu adiantei essa parte aí pra vocês, né, nego? Férias de UEO, tá bom? Beleza, vamos continuar. Este tipo de racionalização levou muitos de nós a voltarem a usar. A adicção é uma doença que não tira férias em sua progressão. Se não for detida,
ela só piora. O que nós fazemos por nossa recuperação hoje não garante nossa recuperação amanhã. É um erro presumir que só a boa intenção de se aproximar de NA depois de um tempo será suficiente. Temos que apoiar nossas intenções com ação, quanto mais cedo melhor. Não vou falar mais nada a respeito disso. Saiu daí, da onde você estiver, ou então já tá no processo de ressocialização, fiote, você tá de ressô, companheirinho, companheirinha? Saiu da clínica, a mamãe foi pegar, ou então você arrumou um jeito de chegar em casa, tá em casa por um fim de semana, uns 5 dias, 7 dias, não importa. Não foi na reunião ainda. Se você não foi na reunião e tá de ressô, você já está dançando tango com a sua doença, fiote. Pelo amor de Deus, hein, mano? É todo dia, velho. É reunião todo dia. Ô, Marcão, aqui na minha cidade só tem reunião de terça. É mesmo? Então, fiote, se você saiu e não for terça, você vai pegar o celular. Pô, Marcão, não tenho o celular mais, troquei na biqueira. Então pede emprestado o celular de algum familiar e entra lá em na.org.br ou aa.org.br ou vai em neuróticosanônimos.org.br, não importa, velho. Pega a reunião todo dia, que seja online. E o dia que tiver reunião presencial, esteja na reunião presencial. Você é de uma grande capital, de uma grande cidade e tem reunião todo dia? Não tem desculpa, não tem férias, não tem corpo mole, fiote. A sua doença não tem corpo mole, velho. Como é que você tem? Você tá maluco, mano? Você tá brincando com a morte, fiote. Reunião, ponto. Não vou mais falar sobre isso. Vamos continuar aqui. Se você for morar em outra cidade depois de sair, peça aos membros de NA uma lista de reuniões e o número do telefone de NA é a sua nova área. Eles poderão ajudá-lo a entrar em contato com grupos e companheiros de NA no lugar onde você irá morar. Você também pode obter informações e reuniões em outras partes do mundo escrevendo para World Service Office e o caramba, não. Isso aqui foi escrito numa época que ainda não tinha o site direitinho, o WhatsApp e o caramba, a rede social, fiote. O mundo evoluiu, NA evoluiu, AA evoluiu, todas as irmandades evoluíram, fiote. Vai no site das irmandades tem sempre reunião online, tem como comprar literatura. Ah, não tem literatura? Eu falei já, vai comprar literatura, fiote. Ah, não tenho dinheiro, tô falido, velho. Tá bom, filho, tá falido e também não vai ficar pedindo dinheiro pra mamãe, né? Pra comprar literatura, então aguarde. Por enquanto, vai lendo o que tá disponível no site. Tem um monte de coisa na internet sobre recuperação. Segue o programa Independência aí em todas as plataformas, cara. Vai lá no Instagram, segue a gente. Eu tô todo dia publicando um texto sensacional sobre recuperação. E que nem o programa Independência, tem um monte, velho. Então não vai comer bola aí, nego. E ó, não precisa escrever pra ninguém não. Você vai entrar no site das irmandades, vai pegar as reuniões online, você vai fazer tudo que for possível para você estar em contato com membros de irmandades anônimas. Você tem que estar com a rapaziada em recuperação, porque o Zé e os caras vão te levar de volta pra essa clínica, mano. Caramba, você tá na ressô e tá comendo bola, fiote. Se você já foi ver o Zé e os caras, mano, pelo amor de Deus, velho, o Zé e os caras não, velho. O Zé e os caras vão te levar pro fundo do poço de novo. Me ouça, cara, me ouça que eu já vi isso acontecer. Tá bom? Vamos continuar aqui. O apadrinhamento é uma parte vital do programa de recuperação de NA. É um dos principais canais para os recém-chegados aproveitarem a experiência de membros de NA que estão vivendo o programa. Padrinhos e madrinhas podem combinar um interesse verdadeiro pelo nosso bem-estar e a experiência compartilhada da dicção, com sólido conhecimento da recuperação em NA. Descobrimos que funciona melhor se você escolher um padrinho ou madrinha do mesmo sexo que o seu. Escolha um padrinho ou madrinha, mesmo que temporário, o mais rápido possível.
O padrinho ou madrinha ajudam você a trabalhar os 12 passos e as 12 tradições de Narcóticos Anônimos. O padrinho ou madrinha também pode apresentá-lo a outros membros de NA, levá-lo a reuniões e ajudá-lo a se sentir mais à vontade em recuperação. O nosso folheto Apadrinhamento contém informações sobre o assunto. Fiote, primeiro o folheto já virou livro. Tem um livro de apadrinhamento em NA. Entra no site, se você puder, compra o livro, tá? Segundo, arruma um padrinho. Pede um padrinho. Para de vergonha, velho. Não é vergonha pedir para um padrinho para ser seu padrinho. É uma honra para ele, é uma honra para você, fiote. Sai dessa mania, cara. A vergonha, o medo é o que fazia a gente usar, velho. Vamos sair desse padrão aí. Então, peça, seja humilde, aceite ajuda, porque pedir ajuda é fácil. Agora, aceitar ajuda depois que você pede, aí que é os quimbal, né, velho? Tem um programa que eu falo só sobre apadrinhamento. Vai ouvir o programa Independência Apadrinhamento. Cara, encontre o padrinho o quanto antes. Vamos continuar. Para receber os benefícios do programa de NA, temos que trabalhar os 12 passos junto com a frequência regular às reuniões. Os passos são a base do nosso programa de recuperação da adicção. Cara, vou ter que parar aqui de novo, né? Cara, vai vendo os programas Independência aí pro passado. Tem programas que eu vou separando todos os passos. Já falei do Resulta, isso funciona. Já falei do livreto. Já falei do guia para trabalhar passos. Eu tenho todos os passos aí traduzidos em programas Independência de várias maneiras, filho. Não tem mais desculpa para você não trabalhar passo, fiote. Você só precisa primeiro do padrinho, né? Não dá para trabalhar passo sozinho. Então, arranja o padrinho, pergunta para ele quando dá para começar a trabalhar passo, e, velho, estica, dobra as manguinhas, velho, e vamos trabalhar. Beleza? Tamo junto. Vamos continuar aqui. Descobrimos que trabalhando os passos na sua ordem e retrabalhando-os continuamente, nós evitamos recair na adicção ativa e na miséria que ela traz. Aí, trabalho de passo é imprescindível. Existe uma variedade de literatura de recuperação de NA disponível. Tem o livreto branco, tem o texto básico, tem princípios de recuperação, tem várias coisas na Irmandade que você pode aprofundar no trabalho de passos e no programa de recuperação. Familiarize-se com o programa através da nossa literatura. A leitura sobre recuperação é uma parte importante do nosso programa, especialmente quando não houver uma reunião ou outro membro de NA disponível. Esse negócio de não houver uma reunião, eles estavam falando quando não existia ainda reunião online. Então não tem desculpa também para não participar diariamente de uma reunião, beleza? Tamo junto, vamos continuar. Muitos de nós descobrimos que a leitura diária da literatura de NA ajuda a manter uma atitude positiva e foco na recuperação. Tá bom, você ainda não tem grana para comprar o Só por Hoje de NA, nem as reflexões diárias de AA. Primeiro, manda um zap pra mim, velho. Todo dia eu faço a leitura de todas as literaturas diárias das Irmandades e da literatura que eu escrevi também, com foco em 12 passos. Manda um zap pra mim que eu incluo você na lista de transmissão e você vai receber mastigadinha essas literaturas. A leitura, né? A literatura não, as leituras. E aí, também no site de NA tem a meditação do dia. Todo dia você pega o celularzinho, vai lá, já salva lá o link, velho. E você todo dia tem acesso a pelo menos essa literatura diária. É importantíssimo entrar em clima de literatura, em clima de recuperação, every single day. Beleza? Vamos continuar. Quando você começar a ir às reuniões, envolva-se com os grupos que você frequentar. Esvaziar cinzeiros, ajudar na arrumação, fazer café, limpar a sala após a reunião. Todas essas tarefas precisam ser feitas para que o grupo funcione. Mostre que você está disposto a ajudar e torne-se parte do seu grupo. Assumir tais responsabilidades é uma parte necessária da recuperação e ajuda a neutralizar os sentimentos de alienação que podem nos assaltar. Esses compromissos, por menores que possam parecer,
podem ajudar a manter a frequência das reuniões quando o desejo de assistir uma reunião for menor do que a necessidade. Essa parte aqui tá falando de serviço, né, irmão? Você vê que tanto na bandeirinha lá de AA quanto na bandeira de NA, a palavra serviço se repete como legado. A AA tem unidade, serviço e recuperação. Olha o serviço aí. A AA tem eu, sociedade, Deus, serviço. Olha o serviço aí. Então serviço realmente é uma parte importante, porque a gente começa a se familiarizar. E o que eu acho mais importante, que meu padrinho sempre falou: Marcão, vai lavar banheiro porque você é arrogante. E a maioria de nós também é, velho. Não vem nem querer tirar o seu da reta, não. O adicto sabe tudo. O adicto é o cara. Vamos ter que sair dessa vibração de que a gente é o cara, velho. E pra gente aprender um pouquinho de humildade, pra sair um pouquinho desse egocentrismo, a gente precisa do serviço, velho. E é o que o meu padrinho falou e é o que eu fiz e deu certo mais ou menos, porque eu ainda tô meio arrogantezinho, mas eu tô aprendendo. Desculpa aí, velho, desculpa aí, mas eu tô aprendendo. E é muito serviço que tem que ter, velho. Vai se esvaziar assim, lixeiro, vai varrer a sala, vai arrumar literatura e principalmente vai deixar aquele banheiro um brinco. Porque se o banheiro de uma Irmandade Anônima tiver fedido que nem o banheiro de um boteco sujo, você vai voltar pro boteco sujo, que lá pelo menos tem prazer imediato, sabe? Eu penso bem assim, velho. Vamos continuar aqui. Nunca é cedo demais para determinar seu próprio programa diário de ação. Agir diariamente é a nossa maneira de assumir a responsabilidade pela nossa recuperação. Ao invés de pegar aquela primeira droga, fazemos o seguinte: não use, haja o que houver. Vá a uma reunião de NA. Peça ao seu poder superior para mantê-lo limpo hoje. Ligue para o seu padrinho. Leia literatura de NA. Fale com outros adictos em recuperação. Trabalhe os 12 passos de Narcóticos Anônimos. Já falamos sobre algumas coisas que devemos fazer para nos mantermos limpos. Deveríamos falar também sobre algumas coisas que deveríamos evitar. Nas reuniões de NA, frequentemente ouvimos que temos que mudar a nossa antiga maneira de viver. Isso significa que não usamos drogas, haja o que houver. Descobrimos também que não temos condições de frequentar bares ou casas noturnas, ou de nos relacionar com pessoas que usam drogas. Vai ouvir o programa dos 2 anos sem relacionamento, tem a ver com isso aqui. E ir pra balada, rave, casa noturna, puteiro, casa da luz vermelha, seja lá o que você gosta de fazer, proibido, desculpa aí. Marcão, mas o programa é sugerido. Sugerido seu loló. É pra obedecer, fiote. Não é pra frequentar lugar que tem droga, mano. Principalmente agora, velho. Você tá chegando agora, calma. Vai com calma, tá saindo agora da internação, tá na Ressô, ou saiu faz pouco tempo, ou então está no começo da recuperação. Isso aqui não é só pra quem tá saindo de internação não, velho. Se você é aquele cara com 3 culhões e que tá resolvendo a sua vida sem internação, isso aqui vale em dobro pra você. Sabe? Se você tá tentando ficar limpo na rua sem precisar de instituição, cara, você é um guerreiro, você é um herói, velho. Só que essas sugestões aqui valem em dobro pra você. Então não é só, não, eu não participei aí de internação, então esse programa nem é pra mim. Como não é, velho? Esse programa Independência aqui é pra todo mundo que tá querendo aprender a se manter limpo na rua, velho. Ponto. Vamos continuar para terminar esse bloco. Quando nos permitimos aproximar de velhos conhecidos e lugares, os caras aí, estamos nos preparando para recair. Em relação à doença da adicção, somos impotentes. Estas pessoas e lugares nunca nos ajudaram a nos manter limpos. Seria tolice pensar que as coisas pudessem ser diferentes agora. Vamos lembrar da definição de insanidade dentro do programa? Insanidade é fazer as mesmas coisas achando que pode ter resultados diferentes. Impossível. Impossível ir pra balada, impossível encontrar com os caras e namorar neguinha que usa, que bebe, que fuma, que... para, mano. Não dá. Para um adicto, nada substitui o companheirismo de pessoas ativamente engajadas na recuperação. É importante dar um tempo a nós mesmos e uma chance à nossa recuperação. Temos muitos novos amigos nos esperando em Narcóticos Anônimos e um mundo de novas experiências diante de nós.
Alguns de nós tiveram que ajustar suas expectativas de encontrar um mundo completamente diferente ao sair. Narcóticos Anônimos não pode milagrosamente mudar o mundo à nossa volta, mas nos oferece esperança, liberdade e uma maneira diferente de viver no mundo, modificando a nós mesmos. Podemos nos deparar com situações que não estejam diferentes do que eram antes, mas através do programa de NA podemos modificar a maneira como reagimos a elas. Modificando-nos, modificamos as nossas vidas. Queremos que você saiba que é bem-vindo a Narcóticos Anônimos. NA tem ajudado centenas de milhares de adictos a viverem limpos e a aceitarem a vida como ela é e a desenvolver uma vida que realmente vale a pena viver. Legal, só por hoje funciona. Esse folheto é de 1993, galera, por isso que algumas coisas ainda estão desatualizadas e eu já fui dando aquela atualizada para os tempos de WhatsApp e rede social e site e os quimbal. Beleza? Então acho que para esse bloco era isso que eu queria. Terminamos o folheto e no terceiro bloco eu só vou falar mais um pouquinho da minha experiência pessoal com sair de clínica, com ir pra rua, evite, procure e esse tipo de coisa e um pouquinho de trabalho de passo. Maravilha, vamos para um sonzinho e já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Quando eu partir, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Quando eu partir, pouca coisa vou levar. O que levarei não é coisa, não isso. Pois tudo que a traça rói, não posso levar. Só vou levar o que aprendi, o que eu sinto. Prefiro levar amor, prefiro levar amor. Mas posso levar o ódio se optar. Afinal são sentimentos
são sentimentos. Sentimentos eu posso levar. Eu posso levar. Prefiro estar sóbrio, desperto. Não quero passar dormindo, entorpecido. Quando eu partir, quero estar em paz. Quero estar comigo, simplesmente ser e partir. Ser e partir. Ser e partir. Ser e partir. Se você gosta do programa Independência, saiba que pode segui-lo e pode curti-lo em várias plataformas de podcast. Estamos no podcasters.spotify.com. Procure o programa Independência que você vai encontrar lá. Estamos no YouTube, youtube.com/programa Independência. Também estamos no Spotify, spotify.com. Vá no buscador e procure o programa Independência pelo Spotify. Curta nossas redes sociais. O programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcomelo1969. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Voltamos com o programa Independência. Você ouviu Beleza, Chega de Sofrer, e também a música de Rodrigo Dias em cima de uma poesia minha, Quando Eu Partir. Muito legal, Rodrigo, muito obrigado pela sua música, né, em cima da poesia Quando Eu Partir, que eu vou recitar aqui para vocês saberem da onde veio essa música. Quando eu partir. Quando eu partir, pouca coisa vou levar. O que levarei é não coisa, não isto. Pois tudo o que a traça rói não posso levar. Prefiro estar sóbrio, desperto. Não quero passar dormindo, entorpecido. Quando eu partir, só vou levar o que aprendi, o que senti. Pois só o sentimento pode atravessar a película, a fina membrana entre os mundos. Prefiro levar o amor, mas posso levar o ódio, se assim optar. Afinal, ele também é sentimento. Sentimento eu posso levar. Quando eu partir, quero estar em paz. Quando eu partir, quero estar comigo. Quero simplesmente ser e partir. Legal, é a partir dessa poesia que foi escrita há 1000 anos atrás, lá em 2015, que eu passei pro Rodrigo para ele musicar, e ele fez essa linda música sensível, né, cara? E a gente tá falando aqui dessa partida, né? Estamos falando de morte, né? Estamos falando da morte do corpo físico. E mais ou menos qual que é a minha visão, né, dessa parte espiritual aí. Não sei se vocês se identificam com isso, e nem precisa, né? Essa é a minha visão particular aí do que eu preciso levar daqui. Eu preciso levar coisa boa, eu preciso levar sentimento bom. E é por isso que o programa de 12 Passos é um programa de autoconhecimento para me tornar uma pessoa melhor, cara. É disso que se trata. Porque se eu sair daqui pior do que eu cheguei, velho, não vai rolar, né, mano? Então eu tô pagando aí as minhas dívidas espirituais, as minhas dívidas através das reparações e tudo o que o programa me proporciona para eu me tornar um ser humano mais humano, um ser humano mais bacana, um ser humano mais solidário, mais misericordioso.
O programa de 12 passos serve pra isso, cara. Não é pra parar de usar droga não, fiote. Isso aí é um bônus. Parar de usar droga é um bônus que o programa te dá, velho. O certo mesmo é virar um cara legal, é virar uma mina bacana, sabe, velho? É disso que se trata o programa de 12 passos. Cara, o programa de hoje tá falando sobre manter-se limpo na rua, né, velho? E eu não entendo muito bem de espiritualidade, não. Eu tô batendo cabeça nessa parte aí. E a parte mais importante, na minha opinião, do programa de 12 passos é a parte espiritual, não tenha dúvida, tá, velho? Agora, eu tenho experiência em ficar limpo na rua, hein, fiote? Apesar de todas as minhas... Meu Deus do céu, cada absurdo que eu fiz em recuperação, velho. Então, esse programa também é um alerta, velho. Não faz o que o Gordelo fez, mano. Não vai querer ficar arrumando cazumba, mano. Não vai querer ir frequentar lugar que é perigoso. Não entra em contato com os Zé e os cara. Para de pensar em relacionamento sexo afetivo antes de estar, digamos assim, só consigo. Sabe o que é? Eu falei isso no programa de solidão, né, cara? Enquanto você não aprender o que é solitude, e não é aprender intelectualmente nem emocionalmente, é aprender praticamente o que é ter uma recompensa estando só, né? Cara, trabalha essa parte aí, cara. Chama-se sublimação sexual, velho. Ô Marcão, mas eu sou novão, eu preciso mesmo é afogar o ganso. Ô, da Dick Tyson, primeiro você é mal educado, né? Vai afogar o ganso lá nas suas fantasias, mano. Cara, não é necessariamente assim que você precisa agir, sabe? Tudo bem, existem necessidades sexuais, existem, cara, mas não são imprescindíveis nesse momento, fio. Vamos lembrar do programa Primeiro as Coisas Primeiras? Primeiro as primeiras coisas. Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer ao manter-se limpo na rua, velho? É frequentar reunião, sabe? É ficar dentro de um programa de vida nova, sabe? Então, mano, a sua prioridade 00 é ficar limpo. E não dá pra ficar limpo pensando em namorada, não dá pra ficar limpo pensando em outros problemas que não sejam aqueles que te levam a ficar limpo. Cara, é o que eu falei aí no folheto, foi falado, velho. É frequência, reunião, é apadrinhamento e é literatura. Nesse momento, velho, nesse momento só, eu não tô pedindo pra você ser o super-homem, cara. Aliás, não dá pra gente ser o super-homem. Agora a gente tem que andar no pianinho, fiote. Cara, não sei quanto a você, velho, mas o estrago foi grande que eu fiz na minha vida, sabe? Em todos os campos da minha vida. Se eu cheguei na internação lá em 2012 com um chinelo de cada cor, porque preso com clipes, eu vivo falando isso aqui, velho. Um chinelo de cada cor e a faixinha do chinelo, a presilha do chinelo preso com um clipes, velho. O cara desse não tá na decadência total, velho. Eu que ganhei tanto dinheiro na vida, mano, não consegui, juntar nada. Não consegui ter nada. Eu cheguei, tudo que eu tinha cabia numa mochila, velho. E era velho. E muita dessas roupas aí tinham sido doadas por pena pra mim, sabe? Então, mano, Marcão, mas eu não tive um fundo de poço fundo assim. Não importa, brother, não importa, sabe por quê? Porque eu tive pra você, companheiro. É só você se identificar nas partes que a gente fala de doença. Você vê que o denominador é o mesmo, que você não chegou lá porque você ainda não chegou lá, porque é a doença do ainda. Então eu já fiz tudo que você não precisava fazer mais, velho. Sabe? Você tá na internação aí e você acha que ainda dá pra usar um negócio, então você tá no lugar errado, fiote. Manipula logo aí pra você sair desse negócio e vai pra rua usar, velho. Vai pro fluxo, mano. Não dá, velho.
Não dá. Aqui o programa é pra gente séria, velho. Então você me fala, você é um cara sério ou você é um cara leviano? Se você for um cara leviano, então esse programa ainda não é pra você. Porque você tem que se tornar um cara sério com a sua recuperação. Você tem que levar a sério esse programa. Você tem que se levar a sério, na verdade, é a sua vida, fiote. Você não dá valor pra essa vida? Ou você tá se auto-iludindo de que ainda dá? Se é esse o caso, filho, não vai adiantar. Esse programa é para quem ergueu a mão e falou: eu quero me recuperar, eu não aguento mais, eu tenho o desejo de parar de usar. É por isso que existe a terceira tradição em todas as irmandades anônimas. O desejo é a base da recuperação. Sem o desejo, nada vai dar certo. Com o desejo, acontecerão milagres. Está na literatura, filho. Acontecerão milagres, velho. E aí? Você quer ser uma maldição ou você quer ser um milagre? Sabe? Tá na hora de botar a mão na consciência, já que você tá nesse período aí de início de recuperação, seja numa internação ou seja na rua. O programa hoje tá te dando um toquezinho de como ficar limpo na rua. Eu sugiro pra você, vai ouvir o Beabá da Recuperação. Lá eu falo o básico do básico pra você ficar limpo na rua, velho. E aqui também tá falando o básico. Evite e procure. Não vai andar com o Zé e com os caras, não vai ficar indo em lugares, boate, barzinho, boteco. Pô, Marcão, eu gosto de uma música ao vivo, velho. Ah, desculpa, brother, agora não. Sabe quanto tempo o Marcão demorou pra ter habilidade social? Que é disso que se trata o programa? Criar habilidades sociais. Quanto tempo você acha que eu demorei? Eu achei que com 2 anos eu conseguia. Quase bati a nave com 2 anos e pouco, velho. Quase bati a nave, já contei essa história aqui. Então, criar essa base, né, de conseguir ter estrutura psicológica, mental, para ir pra rua, para estar no lugar onde o pessoal bebe e não ter vontade de beber. Vontade vai ter, tá? O resto da sua vida você vai ter vontade. O que estamos falando aqui é de desejo. O desejo de parar de usar tem que ser maior do que as vontadinhas que vai dar. Porque vai dar, mano. Essa noite eu sonhei com corre, sabe? Tô 12 anos e meio limpo, velho. E sonho. E vou continuar sonhando. Eu já cheguei a essa conclusão. A coisa mais normal para um adicto é sonhar com droga, velho. Eu tive treinamento de ninja pra sonhar com droga, pra usar droga. E com força, velho. E álcool, que é a pior droga na minha vida, pai. Fio, ó, não tem mais escapatória. Foi internado? Aceita que você está no fundo do poço. Tudo pra trás foi pior. Só que, a partir de agora, tudo vai ser melhor. Desde que você aceite o tratamento imposto pelo programa, ou então, se você preferir, sugerido pelo programa. Mas eu prefiro falar que é obrigatório, velho. Porque quem tá pra morrer, doença mortal, então você tá pra morrer se você tem uma doença fatal. Quem tá pra morrer não tem que ficar olhando cor de boia, sabe, nego? Então, é sério o programa. Só que se trata de virar um milagre. E não tem coisa mais maravilhosa do que ser um milagre, velho. Vem pra nós, vem com nós, sabe? Vem com nós que você vai ser um milagre, velho. Para de querer fazer as coisas do seu jeito, porque se você tá nessa situação, é porque do seu jeito não deu certo. Só que, e do meu também não deu, tá? Não tô querendo me dar uma de bonitão aqui, não. Eu só tô falando com conhecimento de causa porque eu passei por todas essas etapas aí, inclusive a internação, e pra mim funcionou. Eu sou ficha única porque eu obedeci a partir do momento que eu me rendi, que eu sou doente, que eu tô lascado, eu aceitei que eu tô lascado e falei, pelo amor de Deus, eu não sei viver, me ensina. Segundo passo, me ensina a viver, velho. Me ensina uma nova maneira, da minha maneira não deu certo, e aí?
e da sua, companheirinho. Tá dando certo? Se você chegar à mesma conclusão óbvia que eu, de que do meu jeito não deu certo, então eu sugiro que para manter-se limpo na rua é preciso de vida nova, de uma nova interpretação do mundo, da vida, da existência. E o programa de 12 Passos é um programa filosófico, cara. Olha que legal, é uma filosofia que tem uma nova maneira de viver nessa filosofia. Vem com nós. Te garanto que vai dar certo, porque se um Zé Ruela, nóia, gordela que nem eu conseguiu, eu tenho certeza que você vai conseguir, companheirinho e companheirinha. E esse foi o programa Independência de hoje. Não sei se era o que você queria ouvir, também não sei se era o que eu queria falar. A questão é que o programa Independência funciona dessa maneira mesmo. Eu vou falando e vou sentindo inspirações e vão vindo coisas na minha mente e eu vou soltando aqui. Desculpa se eu fui muito incisivo em alguns momentos ou grosseiro e peço perdão, mas o Marcão é meio doidão mesmo. Tamo junto, tamo junto. Até domingo que vem com mais um programa Independência. Beijo no coração, beijo na alma. Amo vocês. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS. Porque graças a você, a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus. Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros. Até que eu possa caminhar sozinho, mas não foi nada fácil. Colei, fiquei um tempo firmão, só não tinha percebido. Honestidade, mudança de comportamento, atributos pra poder ficar limpo. Foi só me achar forte, rapaz, pra liberar o inimigo. O monstro que vive dentro de mim, que a todo momento tem que ser combatido. Lá estava eu outra vez, tragando um pouco mais da morte, esquecendo tudo que havia aprendido. A minha impotência falando mais forte. Ainda não, isso ou aquilo tinha me acontecido. Bem pior de onde parei, como posso ter permitido alguém aí? Será que pode me escutar? Alguém aí? Por favor, vem me ajudar. Eu lá trancado, cercado com tendência suicida. O telefone toca, eles dizem que alguém da minha família manda subir. Me tirar daqui sozinho eu não consigo. Vou voltar pros companheiros, só por hoje fica limpo. Que dor terrível, só agora percebo, não vale a pena. Progressivo, incontrolável, não tem cura essa doença. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim só por hoje. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim só por hoje. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria pra reconhecer as diferenças. É defesa, armadura, sei que protege minha vida. Seja feita a sua vontade, é o que a gente precisa. Obrigado pela minha família, obrigado pelos companheiros, obrigado pela sala aberta por estar em nosso meio, por me mostrar meu real tamanho, fundo de poço, dar a vida a quem não merecia. De novo, por me pegar em teu colo, por debaixo das suas asas, manifestar seu amor e alguém que não vale nada. E foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro. Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito. Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos. O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado.
É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje. Me ajuda, oh Deus, a andar nos teus caminhos. Me ajuda, oh Deus, a ser fiel a ti. Me ajuda, oh Deus, a andar nos teus caminhos. Me ajuda, oh Deus, a ser fiel a ti. O Cego Ego, composição Rodrigo Dias e Marco Melo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, encontra-se o ego cínico lúgubre. Enxerga bem, mas é cego consigo. Os seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou essa déspota? Tem uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Com o meu chapéu de pisos, com minhas roupas coloridas, com meu calçado de contas torcidas, sou o bobo da corte da vida. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Deu uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. Que coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Na corte do rei Ego, o bobo é o próprio eu. Sentado em seu trono de plástico, encontra-se o ego cínico
enxerga bem, mas é cego consigo, pois seus olhos são voltados pro umbigo. Me pergunto, mas quem foi o crapola que curou esta déspota? Tem uma resposta, claro que é óbvia, é quando me percebo. Vem comigo! O ego é rei, 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 rei. O eu é bobo, 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 bobo. E coroou seu egocentrismo. O eu é bobo. Bom dia, meu nome é Neurótico e eu sou o Aguinaldo. Esse contraste, né, de sentimento e emoção, né, de entendimento e racionalização ou realização errônea do programa, né, ele é fruto de uma doença passível de recuperação, né? Só que toda doença tem a sua recaída. Então, por que existe uma maior seriedade com relação às pessoas que têm a deficiência à bebida alcoólica? Senão ela volta a beber, né? Ela já teve experiência pensando que a bebida alcoólica é a causadora. Não, a bebida alcoólica é só o detonador, né? É usuário, né, de drogas ilícitas, né? Porque existem as drogas lícitas que dá para ir lá no médico, né, e manipular, contar uma história triste, né? E dar-lhe remédios tarja pretas, né? Mas quem é que perde com isso, né? O Aguinaldo, né? O Aguinaldo e seu fantástico auto-engano. Por isso que é importante perceber a sabedoria de cada palavra, o poder da palavra, né? Então, quando fala ali, admito que eu sou impotente perante o álcool, né? Admito que eu sou impotente perante a droga. Admito que eu sou impotente perante a primeira garfada compulsiva, né? Admito que eu sou impotente. Tá tudo tranquilo, né? Mas quando chega no programa de Neuróticos Anônimos, tem um diferencial que faz toda a diferença. Não é um único diferencial, né? É um diferencial extraordinário, né? Admito que eu tenho perdido o controle sobre as minhas emoções. Então eu sou emocionalmente descontrolado. Não são os meus sentimentos, né? Por quê? Porque a paixão é a euforia do amor, né? Porque a raiva é a euforia do ódio. Então, aí que está o segredo, né? A euforia, né? Ou a estagnação, porque é o extremo, né? Ou eu faço na propulsão, né? Então um dia eu estou em 100, no outro dia eu estou em 0. Né? Daí é importante perceber qual é o sentimento constante em manutenção que eu preciso ter, né? Daí entra em ação o quinto passo. Qual é a minha natureza exata? Opa, daí já complicou um pouquinho mais as coisas, Aguinaldo. Quer dizer que a tua natureza, quer dizer que se a minha natureza for controversa, né? Eu tenho que ter sacrifício, eu tenho que negar, né, o ego, né? Então, o ego é o silêncio perpétuo, né? Humildade é o silêncio do ego. É quando eu faço as coisas, como diz o Só por Hoje, né, sem falar para ninguém, né? Sem falar para ninguém. Ninguém é herói por salvar sua própria vida, né? Eu consigo restabelecer economicamente, mas eu não sou um herói, porque eu estou salvando a minha própria vida, eu não sou um herói, não tem mérito nenhum. Por isso que quando eu entendo, né, o quinto passo, quando ele fala outro ser humano, e quando a quinta tradição fala, cada grupo é animado, né? Não é desanimado, é animado, igual o desenho animado, né? É animado, tem ânimo, né? De um único. Olha a inteligência, Aguinaldo, olha a sabedoria, né? Um único propósito, só tem um propósito, né? Então vai lá no grupo de propósito para ouvir a opinião do outro, vai lá no grupo de propósito, né? Qual o propósito, né? Então, um único propósito primordial, né? Então eu não vou no grupo para fazer negócio, para encontrar namorada, né? Não é um clube social, né? De amiguinhos, né? Transmitir a mensagem.
ao neurótico, ao alcoólico, ao adicto, que ainda sofre, dentro do grupo. Aí entra em ação o poder do auto-perdão, entra em ação o poder da oração e meditação, entra em ação a reparação, né? Por isso que, há algum tempo, o programa não funcionava para mim, porque eu ficava com o poder superior, porque só Deus, né? Eu não conseguia ter sabedoria para perceber, né, artigos de um jornal de saúde mental, né, em contraposto aos 12 passos. Aí me confunde. Então, aí que entra a sabedoria para distinguir uma das outras, né? E a percepção, né, do que é uma emoção e um sentimento. Tenham todos um excelente dia. Obrigado. Sabe, companheiro, quando a gente olha pro passado da ativa, as loucuras, as insanidades, sabe aquele arrependimento, aquela dor no peito? É foda, mano, mas é a minha história. Hoje é diferente, Irmandade, porque eu conheci vocês. Hoje é só por hoje. É sempre assim, a dicção ativa. Medo de tudo, medo de todos. Medo do trafica, medo da vida. A dicção ativa. Zero à esquerda. Furto, corre, treta. Bujão de gás, bolsa da mãe. Cofrinho da filha. Dinheiro do aluguel, tudo pra mais uma. A vida se resume a mais 10 reais. A vida de louco, atrasalado. É sempre assim, a dicção ativa. É só, corre e mais corre. Mais um gole, mais uma dose. Mais uma tentativa, a dicção ativa. É sempre assim. Medo de tudo, medo de todos. Perspectiva zero. Sentimento zero. Empatia zero. Euforia é o tédio. É só paranoia. Comprada dose a dose. Trago a trago. Teco a teco. Biqueiro e boteco. É sempre assim, a dicção ativa. Medo de tudo, medo de todos. Perspectiva zero. É sempre assim, a dicção ativa é foda, mano. Mas hoje não tem mais essa, velho. Hoje não tem mais corre. Hoje não tem mais pesadelo. Hoje não tem aquele troço engolfado na garganta. Aquela amargura, aquele tédio. É sempre assim. A dicção ativa não tem jeito. Só tem uma maneira, que é uma nova maneira. Uma nova maneira de viver. Vamos, companheiro. Vamos, companheirinha. Vamos sair dessa vida. Porque a dicção ativa não tem futuro. Corre com nós, cola com nós. No caminho eu te explico. Essa música se chama Anônimo, composição Marco Melo e Rodrigo Dias. Só por hoje é a minha nova história. Vivo o eterno agora, agora, agora.
Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Meu nome é apenas um nome, como você. Eu sou anônimo, mas não é por ser anônimo que eu não sou importante. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Porém estive impotente por um tempo inconsequente. Minha história é parecida com a sua, uma história de dores, de droga, de rua. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Só por hoje é a minha nova história. Vivo eterno agora, agora. Mas cá estou de peito aberto, de cabeça erguida, por uma irmandade fui acolhido. Não sou mais digno de dó, não mais me sinto oprimido. Hoje eu não estou mais só. Vivo apenas um dia de cada vez. Só por hoje é a minha nova história. Agradecer ao grupo aí que me chamou para fazer uma fala dentro da ideia dos problemas maiores. Os problemas maiores que por vezes eu me refiro, eles são decorrentes na vida de uma pessoa que é portadora da doença da adicção. Não acredito que a pessoa tenha problemas maiores por causa da drogadicção, mas sim por causa da adicção. Não tratando da sua adicção, no meu caso, a minha, eu acabei por ter problemas maiores, porque a adicção não está pautada somente nesta questão a qual me recebeu aí há múltiplos anos atrás nos grupos anônimos, na questão do uso de álcool e de droga. Então eu fiquei muito tempo preso na ideia do uso de álcool e de drogas, e isso me impediu de tratar da doença da adicção. Mas aí quando eu me atento à literatura do programa dos anônimos, através do Guia para Trabalhar no Espaço, e lendo logo no início, página 3, que o que me faz adicto é a doença, não são as drogas, não são o meu comportamento, eu começo a entender que eu não tratei da minha adicção e com isso eu desenvolvi problemas maiores, que esses problemas são decorrentes de ser portador da doença e que isso, obviamente, independente do tempo que fosse levar, os problemas iriam surgir. E isso me incomodou muito quando eu tomei contato com esta realidade, porque aí eu passei a entender que
todos esses problemas maiores que eu trago, de ordem financeira, de relacionamento interpessoal, relacionamento sexoafetivo, os problemas profissionais, sociais, todos, eles não deixam de fazer parte porque eu parei de usar álcool ou droga ou qualquer tipo de substância alteradora de humor. Ao contrário, foi parar com o uso de qualquer substância para com que os problemas maiores se mostrassem, se apresentassem e por vezes eu também não conseguisse lidar com eles e acabasse assim trazendo outros tipos de problemas decorrentes já dos problemas que eu já trago por ser portador da doença, óbvio. E isso eu acho que é extremamente confrontativo para uma pessoa que parou de fazer o uso de álcool e drogas. Ela para com droga, para com álcool, e aí acredita-se muitas das vezes que porque eu não estou usando álcool e droga, eu tenho merecimentos. Né? Olha só, parei de usar, agora eu mereço. Não merece nada, né? E eu levei muito tempo para entender que não tinha a ver o parar de usar droga com o tratar da adicção. Ao contrário, eu tenho sim que parar, porque não dá para querer olhar a doença que eu sou portador estando sob o efeito de qualquer substância alteradora de humor. Não tem como, é impossível, é inviável, não tem cabimento. E eu tive esses problemas maiores aí. Né, problemas aí sexoafetivo, problemas financeiros, problemas profissionais e outros. E agora, com o tempo que eu já me encontro sem fazer o uso de álcool e drogas, eu entendo claramente que como eu não dei a devida atenção ao que é a doença e que eu tenho a doença, eu não sou a doença, e por ter a doença eu teria que entender como que essa doença se manifesta, como que ela age, de que maneira que ela trabalha. E eu, infelizmente, fiquei aprisionado dentro de um conceito que eu recebi quando eu cheguei no programa. Agora você não está usando droga, agora você pode tudo. E dentro dessa ideia do pode tudo, eu trouxe inúmeros problemas maiores. Eu trouxe filho fora do casamento, eu trouxe problemas de perda financeira, dívidas, inúmeras dívidas. Então, esses problemas maiores chegam um momento que eles se mostram. E quando eles se mostram, se eu não tenho o que o programa oferece, que é a liberdade da doença da adicção, entendendo que a doença não tem a ver com a drogadicção e que a doença está em tudo que antecede a fazer o uso, eu acabo fazendo o uso. Porque eu quero é aliviar a situação que eu estou passando. Eu quero é não sentir o que eu estou sentindo. Então eu estou sendo pressionado em algumas situações de ordem profissional, social, financeira, e eu não quero sentir. E aí eu quero transferir. E essa ideia de transferência faz parte de um desejo maturo de ser feliz. Existe uma criança dentro de mim que ela quer ser feliz em qualquer circunstância que seja. E isso não existe, não tem como o estado de felicidade estar pleno e constante de forma intensa. Existem momentos onde as dores vão se fazer presentes, intensas dores, a quais eu vou ter que lidar com cada uma delas na sua devida proporção, me colocando fraco, permitindo que pessoas, no caso, o segundo passo do programa fala isso, falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando. Então eu vou ter que permitir com que pessoas me mostrem o que está funcionando nessas dores intensas que as mesmas também tiveram e o que elas fizeram, não exercendo as suas próprias vontades, mas fazendo sim o que era necessário para que as mesmas deixassem de sentir aquilo que elas estavam sentindo, que elas até acreditavam que não iriam conseguir passar de forma sóbrias. Então eu entendo que dá para passar, seja a dificuldade que for, no momento que for, da forma que for, estando sóbrio. E lidar com isso, entender com que cada circunstância, cada situação que está se passando é um momento que eu posso aprender com a dor, aprender com a dificuldade, aprender com a situação toda
e entender a importância disso no meu cotidiano, no meu dia a dia. Então, ter a doença, agora, tendo a doença, eu entendo que não tem o porquê de me referir que a doença me prejudica, a doença me faz mal, que eu não gosto de ter essa doença. Eu acho que essa doença é muito benéfica para uma pessoa como a minha, que traz problemas maiores em diversas áreas da própria vida, independente do uso de álcool e droga, que tem uma dificuldade grande de lidar com a administração, de lidar com questões que o cotidiano me coloca, né? Onde eu tenho que receber ordens de um superior, onde eu tenho que prestar contas, né, daquilo que foi proposto. Então, essa doença, uma vez que ela se mostra presente assim na minha história pessoal de vida, e eu entendo como que ela funciona, de que maneira que ela trabalha na forma do pensar, do agir e do ser da minha pessoa, onde eu penso uma coisa, eu ajo de outra forma e eu sinto de outra. Então, quando eu me atento a esse tríade da doença, eu sou uma pessoa que sou beneficiada pelo que o programa oferece, que é a libertação desta doença, um segredo que tanto me escapou. E me escapava porque eu queria que as minhas vontades fossem feitas no meu tempo, na minha velocidade, da minha maneira. E isso não funciona. Isso, infelizmente, para quem tem adicção, não funciona. Porque a adicção é uma condição onde, devido a duas vertentes que esta doença se mostra na minha vida, compulsão e obsessão, eu, obsessivo por querer controlar, solucionar, resolver, me torno obsessivo a ponto de não entender a compulsão que eu estou naquela situação, naquele momento, e a hora que eu me dou conta, já foi. Só que hoje não vai mais para o químico, né? Hoje não vai mais para a substância alteradora de humor. Hoje vai para outras situações, né? Que acabam resultando em outros problemas maiores. E aí eu com uma dificuldade tremenda de entender que esta doença ela não vem para me prejudicar, ela vem para me dizimar. Mas eu só acabo por me prejudicar através desta doença quando eu não entendo que doença é esta, que não tem nada a ver com o uso de álcool e droga, onde o uso de álcool e droga é só um resultado de quem é portador desta doença, e que existem fatores que antecedem a minha pessoa a chegar nesse resultado, e que esses fatores são os problemas maiores que eu tenho dificuldade em lidar, em me colocar fraco, em permitir com que o outro me direcione, em ir contra a minha vontade, em entender que dentro do meu eu existe mais de uma pessoa, e eu tenho que entender qual destas é que eu estou a alimentar, porque é esta que vai acabar assumindo. Então esse processo desses problemas que são construídos a partir do momento que eu parei de usar droga, eu preciso ter ciência deles, eu preciso falar deles, eu preciso deixar com que o outro saiba, com que o outro me compreenda, com que o outro entenda que se eu não estou a me mostrar, é que o que eu sou eu não quero deixar de ser, e com isso eu não quero com que o novo venha a assumir. E o novo que eu falo que tem que vir a assumir é o novo através do programa, que se coloca fraco, que permite ajuda, que não faz a própria vontade, que entende que tem que ter momentos onde feliz era o ignorante, e que nem todo conhecimento ele resulta em sabedoria, porque quem que é o sábio? É aquele que tem conhecimento. E onde que está esse conhecimento? Está na literatura. E muitas das vezes ter a literatura não é o suficiente para a sabedoria, né? Precisa da experiência também. Então é um processo realmente muito complexo,
os problemas maiores, porque eles são decorrentes de uma série de vertentes. Não é só a questão do uso da substância que me gera problemas maiores. Com um determinado tempo, já que não se encontra fazendo uso de álcool e drogas, os problemas maiores se apresentam, as dificuldades pessoais, existenciais estão aí. Se eu não lidar com isso com sabedoria, vou ter problemas que eu também não entendo como solucioná-los. Aí as pessoas a quais eu vou ter que me revelar, as mesmas vão me questionar, e esse questionamento eu posso interpretar como uma questão confrontativa, que a pessoa está a me julgar. E quando eu me comparo dentro dessa situação toda, eu estou permitindo com que o ladrão da felicidade, que é a comparação, não me deixe ser ajudado pelo outro. E o outro, ele tem muitas das vezes nas mãos a saída para o meu problema através da experiência que ele já passou, onde ele solucionou os problemas maiores dele através do que o programa oferece, para com que ele se libertasse, para com que ele viesse a entender o débil que mora dentro dele, a pessoa fraca, a pessoa que precisa de ajuda, que necessita com que o outro o escute, apoie, e não deixe com que ele venha fazer as próprias vontades, mas sim exerça o que é necessário para ter um dia bacana. Então, trabalhar essas questões dos problemas maiores que acabam vindo no cotidiano a partir do momento que não se está mais fazendo uso de álcool e droga, entendendo que o uso de álcool e droga é só o resultado final, entendendo também que a busca incessante pela questão do uso de álcool e droga é uma forma que eu construí, que eu acabei por desenvolver na minha vida por inúmeros anos, para não sentir o que eu tinha que sentir. E aí, quando eu me deparo com o que eu tenho que sentir, eu não quero, porque a criança que mora dentro de mim, ela não quer ter que passar as dificuldades. Ela quer que sejam solucionadas e que as dificuldades não se mostrem mais presentes. Mas uma pessoa que está realmente dentro do que o programa oferece, a libertação da doença, ela consegue entender que se tem uma coisa de bom que vem para a vida dela, são os problemas maiores. Porque ali é que mostra a prática do programa, o conviver com o programa, o entender ao que se refere este programa, que não é para a pessoa parar com as drogas, mas sim para que ela não volte a usar. Queria agradecer ao grupo, desejar um bom dia a todos, muito obrigado aí, tamo junto, valeu. Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Dias, Sete Lagoas, vou tocar uma linda música que eu fiz juntamente com meu amigo Marco Melo, grande poeta Marco Melo. Tamo junto, vamos lá, isso aqui chama Onde Está a Recuperação, acompanha a letra, vamos lá. Não adianta incinerar todas as drogas do mundo, nem quebrar todas as garrafas, nem os bares fechar. Não adianta proibir nem legalizar, pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos do médicos e nem religião, não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A
razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não. Não está nas mãos dos médicos e nem religião. Deve estar na razão. Irmão, pega a visão da recuperação. Álcool não, droga não. Uso compulsivo é adicção. Entenda, é doença incurável, progressiva e fatal. Mas você não precisa morrer, tem saída. 12 passos é o que nos sustenta. Vai, 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 vai. Irmão, pega a visão da recuperação. Levanta a mão na terceira tradição. Se renda às evidências, assuma as consequências. Faça uma reparação com seu pai, sua mãe, seu irmão. Isso é recuperação. Vai, 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 vai. Irmão, pega a visão da recuperação. Substância alteradora nunca deu certo não. Cuidado com clínica, cadeia e caixão. Entre logo em recuperação. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.